Ana Paula, sabe que eu tava pensando aqui quando você estava falando? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem pessoas e a gente não está habituado a esse conceito que existe de liberdade e tal, não sei o quê. Aqui é bem zoado. Então eu acho, a gente aqui fica brigando, né? Fica a turma do Lula livre com a turma do mito bolsominion. Aí fica essas duas turmas. Mas nós aqui, e acredito que todas as pessoas não sabem onde a gente quer chegar. O que a gente quer do Brasil? Qual é o Brasil que a gente quer? E sempre fica esse negócio, né? A gente fica perdido no meio disso tudo, porque não é claro, a nossa Constituição, ela é difícil. Vai o Lewandowski, tem a lei lá que o cara que foi empichado não pode ser candidato, aí ele vai lá e ele dá uma mudada no meio, aí a Dilma volta, aí você fala, porra, que filha da mãe. Mas a gente não tem, a regra aqui não é clara. É clara, Arnaldo. A regra aqui é difusa. Ela é complicada. Os poderosos se apossaram do país. Quem entra no esquema dos caras se dá bem. Político que entra, o Barba entrou lá bonitamente, pô, votou no Barba, tal, não sei o quê. O Centrão tá lá há 200 anos. Calma. Ele foi lá, se deu bem porque jogou o jogo. Então, quem joga o jogo, que é o quê? É aquele empresário filha da puta que vai lá e pega o país, fica amigo do poder. Mas o esquema do Bolsonaro não tá destruindo. Calma. Deixa eu só concluir. O nosso esquema é muito ruim. O esquema do Brasil é ruim porque esses caras sequestraram o país para eles. E a gente fica aqui de bobo, um brigando com o irmão, brigando com o outro. Mas quando entra lá, a coisa fica complicada. Mas o governo Bolsonaro não seria a quebra do paradigma do esquema? Você chama Ana Paula? Você chama Ana Paula? Eu estou complementando. Você chama Ana Paula? O Maurício do vôlei. Então, é o Marcelo Negrão, fica cortando. Uma complementação. O governo Bolsonaro seria a quebra do paradigma desse esquema a qual alude Emílio Surita? Interrogação. É o comentarista da pergunta. Olha, eu acho que a eleição do Bolsonaro foi importante, sim, para a gente quebrar paradigmas e quebrar aí uma roda que estava um vício ali, né, um esquema que se retroalimentava de uma maneira que hoje a gente vê, né, com a Lava Jato a gente vê, e acho que a gente nunca vai saber os reais números que essa gente roubou, né? Então, é aquela coisa. Não tem que ficar aqui falando o que o Lula fez e o que o PT fez. Vai no Google que tá tudo lá, né? Então, tá tudo documentado. Acho que a diferença, como vocês falaram, existe sim uma diferença muito grande constitucional. Aqui existe uma Constituição de 240 anos e com 27 emendas apenas, que ela vem lá de 1780 e alguma coisa, que foi uma Constituição muito estudada para ser escrita, não foi uma Constituição que foi feita rapidamente nas coxas aí como a nossa, mas eu acho que o grande diferencial, tudo bem que as instituições, o próprio sistema de freios e contrapesos, aqui ele funciona mais. E aí eu quero abrir um parênteses, muita gente que essa semana vai ver algum caso do Obama Gate no Brasil, vai ver com a narrativa de que o procurador-geral vai estar encobrindo crimes de pessoas ligadas ao Trump, e é exatamente o oposto, né? O império da lei agora é forte, né, nos pilares aqui da República Americana, contra-atacando exatamente essa banda podre ali do FBI e do Obama. Mas, enfim, a diferença que eu vejo é que no Brasil ainda defendemos nomes, ainda defendemos torcidas organizadas. Perfeito. A partir do momento que a gente começa a defender, né, a sua vaquinha, o seu rebanho, e independentemente das ideias que esses nomes trazem, é aí que eu acho que o brasileiro se perde. Porque nós, né, eu votei no Aécio, não sei vocês. A partir do momento que a gente vê que saiu do trilho, a gente é o primeiro a jogar do barco. Meu filho, vaza. Então, esse comprometimento com as ideias é que a gente tem que ter no Brasil, que o americano tem mais. O americano ele tem um sistema bipartidário, obviamente, republicanos e democratas, mas dentro de cada partido existe uma gama
de pensamentos ideológicos, de culturas ali dentro. E ali dentro eles não ficam se pegando como a gente fica no Brasil, né? A direita agora, né? A treta da direita, quem é a direita democrática, quem é a direita limpinha, quem é a direita do Clube do Livro, quem é... Gente, quais são as ideias? Quais são as ideias? Então a gente tem que começar a largar, a desapegar de nomes. Eu acho que na última treta que tivemos aí, Bolsonaro e Moro, Bolsonaro é Moro, o Bolsonaro ou o Sérgio Moro, eles são pedrinhas ali, eles estão no nosso caminho, nós vamos passar, nós somos maiores do que Bolsonaro e do que Moro. A diferença é que o americano aqui, ele fala para o Estado, eu sou maior que você, você não pode me oprimir, os meus direitos, eles são maiores que você. Os 50 estados fazem a nação, e não é o país que demanda aos estados o que tem que ser feito. Então, sem querer ser repetitiva, mas a gente tem que ser repetitiva. Está na hora do brasileiro se desapegar de nomes e começar a se agarrar em ideias, porque o Bolsonaro vai passar, o Moro vai passar, o Lula passou, o FHC passou. E quais foram as ideias que nós precisamos que sejam implementadas à nossa Constituição, à nossa sociedade, e quais foram as ideias que ficaram? E hoje, o brasileiro, se você olhar a grande maioria, o que o brasileiro quer? O brasileiro quer o Estado fora das costas, o brasileiro quer empreender, o brasileiro, a gente cai exatamente naquela palavra que o americano protege muito, a liberdade. O brasileiro quer a liberdade econômica, o brasileiro não quer imposto alto, o brasileiro quer o Estado fora das suas costas, fora da sua vida e sendo limitado apenas naquilo que ele é necessário. Só que o brasileiro também foi doutrinado a depender muito do Estado. Então, a gente tem que trazer para o debate público exatamente as ideias corretas, que a gente comece a empurrar o Estado para fora das nossas vidas e, ao mesmo tempo, a gente cobrar uma palavrinha que tem aqui nos Estados Unidos, que ela não tem a tradução, assim, literal, perfeita em português, que é accountability. O máximo no Brasil assim é responsável, mas o accountability na esfera política aqui é você não apenas apontar o dedo e falar você fez aquilo, mas cobrar uma ação em cima daquela ação política. Então, por exemplo, acho que está na hora da gente cobrar, dentro da nossa reforma política, um recall para político, que aqui funciona muito bem. Tem um recall, está dentro do mandato do cara, ali não está funcionando, deu 2 anos, vamos fazer um recall. Aqui na Califórnia já se tirou um governador. Já se tirou um governador no meio do term, né, do mandato dele ali. Então a gente tem que começar a cobrar e discutir essas ideias, independentemente de quem é que vai trazer ou de quem é que vai colocar em ação. Então, o senhor Rodrigo Maia, por exemplo, presidente da Câmara, eu vejo que é um cara que está sempre como uma pedra no caminho dessas ideias que podem tirar o Estado das nossas costas e nos dar autonomia. Então, a gente precisa bater nessa tecla de que as ideias têm que comandar a nossa sociedade, não políticos.